Eu acho isso que você faz, a coisa mais importante hoje é restabelecer o diálogo, o bate-papo. O Brasil precisa voltar a ter um clima mais de tolerância, de conversa, de um escutar mais o outro, em vez de cada um ficar fechado na sua bolha, brigando um com o outro, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para curar as feridas da polarização e resgatar a importância da confiança no país, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar, assim, uma coisa que eu não vi muito, não consegui encontrar, mas eu queria saber um pouquinho, assim, quem é o Felipe moleque, assim? Tu é da onde? Como é que era um pouco da tua infância? Tu consegue contar um pouquinho? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e nasci numa família de pessoas apaixonadas por política. Eu digo que eu vi a redemocratização acontecer na minha casa, porque o meu avô era deputado federal, João Pacheco Chaves, e era o melhor amigo do Ulisses Guimarães. Então eu me lembro, uma garota, assim, com 10, 11 anos, 74, eu tinha 11 anos, a conversa da eleição, o Ulisses querendo ser o anticandidato à presidência da República para desafiar os militares. E é uma história muito legal. O Ulisses falou, mas pô, você é de candidato, não tem a menor chance, meu avô falou. Não é para ter chance, é para falar sobre democracia, é para passear pelo país. Então, mais ou menos do jeito que a gente está agora. E a anticandidatura do Ulisses, em 74, fez uma coisa muito interessante. Trouxe uma vitória estrondosa do MDB. O MDB elegeu muitos deputados e foi a primeira vez que os militares começaram a ter um arrepio. Assim, falou, ixi, esse negócio da democracia pode ser que aconteça. E na eleição seguinte, em 78, o MDB quase teve a maioria na Câmara, começou a ganhar o Senado e o governo ficou com tanto medo que mudou a regra eleitoral e que vale até hoje, que é criar essa desproporção, botou mais cadeiras do Norte, representantes do Norte, porque votava com o governo, Norte e Nordeste, e criou um terceiro senador, porque até então tínhamos 2 senadores, e o terceiro senador chamava senador biônico. O senador biônico era escolhido pelo presidente da República, para tentar ali equilibrar o jogo e não deixar o MDB ganhar. Então você vê como que as coisas são, quando você tem visão de longo prazo na política, é uma coisa bem do Partido Novo, né? 74 teve a anticandidatura, que já foi uma vitória importante. 78 quase se tornou partido majoritário. E depois nós tivemos as diretas já, e finalmente em 85 o Brasil volta a ter democracia. Então eu vi essa história acontecer em casa, passando o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, esses caras que foram todos personagens do Brasil. Eu passei minha juventude convivendo com eles. É por isso que eu sou tão apaixonado por política. Tu consegue descrever, ou não sei se tem alguma memória que te recorda dessa época, de dar uma descrição do ambiente, onde tu estava, de algum dia específico? Eu gosto de tentar reviver isso junto com o convidado. Lógico, bom, eu me lembro muito, o Ulisses era uma pessoa que almoçava muito na minha casa e eu gostava da conversa dele na fazenda. A gente ia muito pra fazenda, na fazenda do meu avô, no interior de São Paulo, em Piracicaba, e tinha uma casa antiga, colonial, com uma varanda bonita. E é interessante, meu avô e ele ficavam ali petiscando, comendo aquelas mandioquinha frita, tomando uma bebidinha ali e tal, e conversando. E é interessante que essa turma tinha um jeito de dialogar tão diferente de hoje. Um fala, o outro responde, aí de repente tem uma pausa, um silêncio assim por um tempo, aí continua de novo a conversa. Então é interessante que a conversa de hoje é tão atropelada e não tem pausas. E naquele tempo as pessoas tinham uma coisa de pausar. Às vezes pausava para tomar um drink, para comer, pra uma outra distração, aí voltava para o assunto. Então tinha um ritmo de conversa muito diferente. E eu vi essas conversas e eu aprendi muito. Aprendi muito que às vezes o que não é não dito no gesto se fala mais do que as palavras. Concordo perfeitamente. Nossa, eu não tinha... Legal tu colocar essa reflexão, porque eu já falei algumas vezes aqui, a gente conversou já com psicólogos, com vários especialistas na área, mas realmente a gente vê hoje o como a velocidade da informação chega e o como isso nos impacta. E o como isso, sei lá, afeta desde a nossa saúde mental, física, mental, mas também a nossa forma de qual é a palavra? De mastigar, de refletir sobre os Isso, assuntos que são tão importantes, principalmente como política, né? E já isso. naquela época, essa calma, que maluco, né? Hoje em dia eu lido com uma ansiedade monstruosa, É assim. verdade. E a calma tem uma coisa interessante que é que a coisa te tocou. Se tocou, você precisa de um tempo para pensar, refletir e responder. As coisas não são feitas de bate-pronto. O bate-pronto é o mundo da superficialidade. Então esse mundo da reflexão, da introspecção, tem muito dessas pausas.
Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Carlos Drummond de Andrade, diz assim: a vida precisa de pausas. E precisa de pausas mesmo. A gente tem que fazer as coisas, parar, pensar, refletir. Não pode no bate e volta toda hora, não reage, porque a reação, às vezes a gente se arrepende do que fala, né? E hoje com mídia social, quantas coisas você acaba postando e se arrepende? Porque pô, você não deu aquele 2 minutinhos, tomou uma xicrinha de café antes de escrever, de se manifestar. Isso faz toda a diferença. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!